História continuada da playlist de Tadeusz e Tokuna. Refutações. Mais um dia, mais uma queda devastadora na moral. Estou ficando cansado disso. E se eu posso dizer isso, fico assustado só de pensar em como isso está afetando ainda mais quem é menos emocionalmente robusto do que eu. Embora não seja difícil perceber. Ombros caídos, olhos cansados com olhares assombrados estampados nos rostos de todos acima de certo posto. Aqueles que sabem das coisas entre os de patente mais baixa. Os habitantes de todos os setores, exceto a ponte e os hangares, ainda mostram os mesmos bons ajustes, sempre com passos largos e movimentos diretos. Eles são impregnados da certeza que vem do conhecimento de que cada um de seus atos, não importa quão simples ou pequeno, contribui para a maior glória do imperador. Eles agem para salvar seu senhor, o mestre da humanidade. É isso que projetamos para eles, então é nisso que eles acreditam. A ignorância realmente é uma bênção. No entanto, se somos a última linha de defesa contra as marés de desgraça prestes a serem desencadeadas, bem, estou começando a concordar com Vermilha. Estamos em apuros e sem nenhum remo proverbial. Como as coisas mudam rápido por aqui, as coisas têm ido muito bem, para variar. O Korovori foi ainda mais aberto depois que o defendemos de um ataque. Eles não apenas permitiram que Saulot e eu visitássemos seu local mais sagrado, o fantasma abandonado e devastado de sua primeira cidade, mas eles também nos deram uma carta de recomendação, uma espécie de elogio que poderia ser enviada a qualquer um que os tivesse em alta estima. Um abre-portas, eles disseram. Precisaríamos evitar sermos atacados ao sermos vistos. Os humanos não são bem vistos por aqui, tudo por causa do inimigo. Mas para completar a transação, eles até nos deram alguns mapas estelares locais limitados e direções para a espécie. Provavelmente aceitarão iniciativas diplomáticas. Os Korivor foram rígidos na negociação, mesmo após nossa ajuda. Mas eles nem teriam considerado esse desfecho se não fossem nossas ações altruístas. E de qualquer forma, é por isso que temos Karlan Had conosco. Exército em miniatura de homens e um navio de guerra gigantesco à parte, ele fala a linguagem universal do comércio melhor do que qualquer humano que já conheci. Ele sempre foi inestimável. É uma pena que ele não se dê bem com Saulo, nem com Vermilha, mas isso também tem seus lados positivos. Bem, pelo menos para mim, nenhum dos dois pode se arriscar a me deixar de lado de verdade, especialmente com Pio nesse braço da nossa pequena cruzada. Ah, eles já tentaram antes, Saulô e Vermilha, ambos tentando levar vantagem, mas quando chegou a hora do aperto, eles cederam junto com Vermilha. Não me surpreende que ela faça pose de durona, mas nós dois sabemos que eu tenho a experiência que ela claramente não tem. Mas Saulô realmente pareceu comprar a ideia. Ainda assim, estou de volta no comando e ninguém pode contestar isso agora. Não é questão de ego, é tudo pela causa. Se esse grupo fosse formado por outros inquisidores, eu ficaria mais do que feliz em ser liderado por outro, mas não por aqueles dois. Saulot levou séculos, quase toda a sua vida, para obter as informações e equipamentos que possibilitaram isso. Saulot está muito envolvido com a questão, agitado em muitos aspectos. Sua tomada de decisão não pode ser outra senão comprometida quando esse assunto está envolvido. Ele é um especialista no inimigo, em sua história, seus assuntos, seus movimentos, idas e vindas. Infelizmente, especialistas só são magníficos em dar conselhos. Isso o incomoda. Eu sei que ele sente que deveria estar comandando tudo. Saulá também não é do tipo que inspira confiança. Isso ele tem de sobra. Mas sua postura e comportamento sempre foram ligados à investigação, aplicando de forma silenciosa uma tenacidade implacável em suas buscas.
Agora não é hora de ponderar e planejar, seguir e descobrir. Agora é hora de agir. De forma mais ousada, para ser direto, Saulot é capaz de lutar, mas ele não é um guerreiro nem um general. Família molda sua reputação e postura para exemplificar essas características em sua mente e na de todo o seu séquito. É ela quem deveria estar na linha de frente. É ela quem deveria estar tomando as decisões nesta campanha. Ainda assim, ela é tão jovem, inexperiente e carrega um peso tão grande quanto eu. Ela perdeu sua pupila, sua sucessora, e da forma mais constrangedora e devastadora possível. Ele era um traidor, um infiltrado, e ela não percebeu. Não que eu esteja dizendo que eu conseguiria. Bem, eu não afirmo isso. Além disso, a perda recente do Koto e de seu seguidor mais antigo, Tariq. A tensão não é mostrada a mais ninguém, mas quando estamos a sós, ela demonstra isso. Ela não respeita nem confia de verdade em Saud. Isso é certo. Então, eu sou a escolha natural, o único que ambos conseguem tolerar, para quem podem ceder autoridade, não importa o quanto isso possa incomodar mais de uma vez. Hoje procurei um cantil que já não está mais comigo. Minhas mãos tremem um pouco, então costumo mantê-las cruzadas atrás das costas. Também serve para mostrar meu físico maravilhoso, ombros largos, barriga lisa. Posso ser um cachorro velho, mas ainda estou em ótima forma. Além disso, é claro, transmite uma certa confiança para todos que me veem andando por aí. Eles não veem as horas da noite em que não consigo dormir, quando me reviro e remoendo cada momento desde aquela reunião temida, o início desta jornada rumo à escuridão, além da luz do imperador. Não deveríamos estar aqui. Se eu não tinha certeza antes, o que vejo agora me deixa absolutamente certo. Pelo menos isso prova para todos que eu não estava mentindo, que havia outros focos no ataque. Mas, como de costume, para este evento isso aconteceu da pior maneira possível. Eu olho para as carcaças de meia dúzia de naves, cada uma um destroço em chamas, cada uma destruída pelo inimigo, cada uma a embarcação, sob o comando ou a proteção de um dos meus colegas. Elas não estão todas em um só lugar. Como um rastro de destroços, o metal se retorce e se move por milhares de quilômetros. Isso não foi uma batalha campal, foi uma perseguição. As naves menores foram danificadas ou destruídas logo no início, restando por último a maior delas, que, é claro, era a valente nave do Vingador Tamerlane. Eu vejo isso na tela, lentamente à deriva no espaço, com marcas de queimadura profundas em seus flancos. Em meio aos destroços, eles destruíram seus motores e depois a despedaçaram. Eu tremo por dentro. A Valente era uma ótima nave. Me dói vê-la desse jeito. Mas por quê? Por que eles não saltaram para a complexidade desconcertante da dobra? Certamente alguns deles poderiam ter escapado, a menos que tenham sido impedidos de alguma forma. Deve haver um motivo. Nós escaneamos a Valente por mais de 1 hora antes que o capitão desse o sinal verde. Na medida do possível, seus subordinados verificaram e reverificaram se havia alguma armadilha. Eles não dependem de energia, pois lá não há nenhuma. Anrad se oferece para enviar uma equipe para inspecionar o local de uma vez. Não me comunico com meus colegas. Eu só dou o sinal verde para ele, verde sendo a palavra, é claro, para. Eu sei que ele terá algo útil. Recuperado pelos seus homens para a grande cruzada, é claro, mas eu não me importo, nunca me importei. As taxas dele precisam ser pagas de alguma forma, e Tamerlão não vai sentir falta de nada disso agora. Saulot pode ter guinchado, Vermilha bufou com desdém. Eu me salvei. Essa irritação, Anharad manda um aviso antes de embarcarmos no nosso transporte. Refere-se aos eventos do Caçador de Almas que parecem ter ocorrido há muito tempo. Eu preparo meu povo e a mim mesmo como a comitiva de um inquisidor.
Eles já viram algo parecido antes, mas eu me certifico de que Santara não está nesta excursão em particular. Atect Devrin, Bartolomeu e, claro, meu cavaleiro Barbon. Mais do que suficiente. Não é surpreendente o que testemunhamos, mas ainda assim é um choque. Vemos fragmentos de rostos, mãos, braços, corpos, homens e mulheres transformados em esculturas de diamante, depois despedaçados. Outros com sorrisos de rictus, outros ainda, que morreram tentando consumir suas próprias armas. É uma paródia de horrores aqui. Isso não era apenas sobre vitória. Era cruel além do que se pode acreditar, mas não tão esculpido como antes no Caçador da Alma. Eles fizeram isso rapidamente e depois foram embora, exceto Tamerlão. Não achamos o corpo dele em nenhum lugar. Nós 4 ficamos na ponte, mantemos as luzes baixas, apontadas para nós mesmos, para não termos que testemunhar o massacre total. Isso marca todas as paredes e consoles. Ao fundo, um sacerdote tecnológico de Marte trabalha em uma das telas e nos cogitadores abaixo dela. Tentáculos de mexadendrito deslizam do monge de Marte e ele tenta trazer vida à coisa. Eu me viro para meu colega e olho implorando para Saulete. Ele balança a cabeça enfaticamente em sinal negativo. Não, Tadeus, eu não ouso. Vermília o encara com raiva, sibila como uma cobra ou um grande felino, um animal perigoso. Saulote ignora Vermília ou evita reconhecer seu acesso de raiva. Foi uma ameaça? Isso pode ficar animado? Por favor, não me force a agir. Ainda não. Pio dá um passo em direção a Saulete e lança seu olhar mais apaixonado. Tio Sault? O velho inquisidor olha para Pio. Não confio em ninguém além de você para fazer isso e voltar para nós inteiro. Nós precisamos disso. Saulete encara-o por um tempo. A cena se estende, mas seu rosto suaviza. Ele baixa os olhos, faz um sinal de cabeça para Pio e volta a me olhar. Você sabe do que se trata? Eu aceno lentamente em resposta. Eu sei o que acontece se ele for destruído, se ele perder o controle. Ele arranca uma das luvas e se ajoelha, colocando a mão descoberta no chão do convés. Os olhos dele brilham com luz branca ao fundo. Ele parece cego agora, mas consegue enxergar mais do que eu jamais conseguirei. A voz dele chega até nós como se viesse de longe. A batalha foi feroz, mas desigual. Tamerane lutou bravamente. Ele enfrentou uma dúzia de inimigos antes de ser derrotado. Ele franze o rosto, fecha os olhos e balança a cabeça como tentando se reposicionar. Ele vira o rosto para outra direção. Ele ofega e levanta a mão. Imediatamente a luz por trás dos olhos dele se apaga. Acabou. Ele olha para Vermília, depois para Pio e então diretamente para mim. Era ele veio pessoalmente e ele abaixa o olhar, culpado pelo que tem que dizer. Tamerlão estava vivo quando saiu desta nave. Para pontuar o momento, o sacerdote tecnológico faz um gesto de chamado para todos nós. A tela à sua frente se acende e vemos fragmentos quebrados da batalha. A interferência aparece regularmente, mas entre as imagens tremeluzentes e os comandos recuperados da caixa que todos ouvimos, é inconfundível. Eles estavam em desvantagem numérica de pelo menos 3-1, com poder de fogo muito inferior e sobrecarregados pelas cápsulas de abordagem inimigas. Então o inimigo tem naves capitais para igualar o poder dos navios de linha imperiais. Ela olha para todos nós, mas volta a fixar o olhar em mim. Chega, isso acabou. E uma palavra sai da minha aliada diminuta, covarde. Vermília se vira devagar, descruzando os braços com ondas de calor tremulando na testa e na cabeça. Me coloco entre eles e olho suplicante para Vermília ao me virar. Saulete, eu sei que você está cansado, velho amigo, mas isso foi impróprio, indigno de você.
Peça desculpas. Saulete me lança um olhar furioso e zomba enquanto recuo. Assim ele pode encarar Vermilha, mas é claro, seu semblante muda. Ele balança a cabeça e cospe. Um dia terrível. Retiro meu insulto. Foi uma mentira. Sua coragem é garantida apenas pela sua presença. Um dia terrível, Vermilha. Agradeço seu conselho ponderado e sensato. Claro, devemos considerar calmamente todas as possibilidades de uma resposta e curso de ação apropriados. Concordo com ambos com um sorriso sério no rosto. Saulete intervém novamente. Mas devemos fazer isso onde realmente importa. Onde? Você vai concordar comigo quando vir. E com isso, seguimos para a nave de Saulete, cada um em seu próprio transporte, mas com comitivas misturadas. Está tenso. Vermilha mexe no pulso antes de partirmos. Boa garota, ela está aprendendo. E quando chegamos, as tropas começam a comer e seguimos Saulete. Ele para diante de uma escotilha muito grossa. Vamos fazer isso aqui dentro. Ele abre a escotilha. Está geneticamente bloqueada para ele. Algumas das tecnologias mais avançadas que já vi, com algumas adaptações, ao menos para humanos. As portas pesadas se abrem e nós entramos lá dentro. 3 armas estão suspensas em feixes de luz, campos antigravitacionais. A iluminação é só para impressionar, mas tenho que admitir, elas parecem coisas de lenda. As armas são um cabo de metal dourado encimado por um pedaço de vidro preto, irregular e mortalmente afiado, uma flecha com uma ponta de vidro igualmente afiada, mas menor, e uma lâmina larga de vidro preto para perfuração, com um cabo metálico curto. E assim podíamos nos ver facilmente, mas todos nós sentimos isso. Nós estávamos diante de objetos do destino. Saulete passa a mão sobre eles. Um de Traores, um de Ararat, um do espírito vingativo. Fulgurita. Quando o imperador usava seu poder sem restrições, raramente havia um resíduo, esse vidro negro que chamamos de fulgurita, a única substância capaz de matar permanentemente um perpétuo. Eu aponto para todos eles que isso nunca vai atravessar uma armadura de poder. Vai se despedaçar sem dúvida, diz Saulete. Vamos ter que tirar a armadura dele. Se ele estiver usando alguma, mas se estiver, então sim. Mais alguma revelação? Sim, lamentavelmente. Apenas um destes é o artigo genuíno, os outros 2 são falsos. E não sabemos qual profunda alegria Vermilha expressa. Isso cristaliza a situação. Aceno apreciativamente, sorriso nos olhos, belo trocadilho, afirmo. Vermilha não se controla e pisca de volta para mim. Ela está séria, mas não tensa, e melhor ainda, não está mais furiosa. Saulete suspira com nossas travessuras. Certo, vamos lá, Vermilha. A palavra é sua. Apresente seu argumento. Ele obviamente nos atraiu para uma armadilha, ele tem os recursos e está em vantagem. Isso é muito pior do que imaginávamos, além dos nossos piores pesadelos. Isso é maior do que as tradições, maior do que a vingança. É uma ameaça que os imperianos precisam conhecer. Precisamos de uma cruzada completa. Certo, vamos revisar isso. Saulete. Vamos presumir uma viagem de volta, metade do que foi nossa jornada até agora. Depois, adicione mais 3 a 4 décadas para conseguir um encontro adequado com se não o próprio, Alto Lorde do Terror. Mesmo com a ajuda de nossas plantas, isso seria rápido, depois mais uma década ou mais para chegar à deliberação, então 1 século para reunir as forças necessárias. Essas forças serão retiradas de frentes já existentes. Tudo isso enquanto competimos com ameaças xenos mais imediatas e graves, o avanço de traidores e dos nunca nascidos.
E tudo isso baseado na palavra do Ordomalhos, ou um punhado de inquisidores dispersos de uma facção secundária, uma estranheza falando sobre uma ameaça ao próprio imperador. Digamos que conseguimos fazermos isso, conquistamos uma cruzada. Teríamos que atravessar cada uma dessas frotas, os Xenos se acumulando em cada sistema que visitamos. Talvez eles se unam contra nós junto com o inimigo, já que somos a maior ameaça. Nesse ponto, as coisas seriam lentas e custosas. Não tenho dúvidas de que em aproximadamente 150 a 200 anos nossos sucessores poderiam liderar o Império para esmagar essa região. Caçamos a fera e poderíamos encurralá-la e acabar com o desgraçado, mas isso não vai acontecer mais rápido do que isso. Eu assinto e continuo. Ok, essa é uma resposta completa. Então por que não fazemos isso? Parece mais certo do que o que estamos fazendo agora. Eu assinto para Pio e ele intervém. Temos recursos disponíveis. O inimigo não é popular aqui. Se usarmos a recomendação concedida a nós pelo Corvo, poderíamos construir algo em meses, talvez anos, mas não séculos. Temos as ferramentas para acabar com isso. Os outros ramos conhecem as probabilidades, assim como nós. São pequenas, mas a cada minuto que não o paramos, ele fica mais forte. Como você disse, o Império está cercado por todos os lados. Ele pode atacar. Quando estivermos mais fracos, distraídos e imortais, com uma lista de aliados e recursos que não poderíamos prever, ignorar a chance de acabar com a ameaça ao Império seria uma completa tolice. Sabemos quem estava naquela frente pelas suas naves, e tenho certeza de que Tadeus pode confirmar isso. Mas Tamerlane é o incansável Vorspan, o verdadeiro Halland, o buscador. O inimigo vai tentar derrubá-los, mas eles vão resistir mais do que qualquer outro, nós sabemos. Somente Tamerlane poderia enfrentá-lo por um tempo. Eles são inquisidores, eles pertencem ao Ordo, eles seguem as tradições. Devemos isso a eles. Temos que tentar encontrá-los, libertá-los, temos que tentar. E nisso, Vermilha concorda lentamente com a cabeça. Outra opção é enviar um aviso de volta. Ela olha para mim, mas está claramente se referindo a Pio. Pio dá uma risadinha de volta. Ah, não, eu não sou seu garoto. Não dessa vez. A contraproposta parece simples. Tempo e certeza versus risco para o Império, risco de fracasso. Todos nós sabíamos no que estávamos nos metendo. Todos nós sabíamos que os custos seriam altos. Podemos trair nossos irmãos e irmãs de armas. Podemos ignorar a ameaça. Eu, mais do que ninguém, prefiro agilidade, mas com riscos tão altos, a certeza é decisiva. Sarlet retruca. Juramos um juramento de enfrentar o inimigo, onde quer que ele esteja. Juramos ao Imperador como inquisidores. Juramos novamente como vingadores contra o inimigo. Devemos manter o curso até o amargo fim. Todos olhamos para Pio, que parece surpreso por um segundo, então ele responde. Lá fora, entre as estrelas, a guerra vai mal. O Império não tem mais pessoas para oferecer. O Astra Militarum e o Deptus Astartes se mantêm por um fio. As irmãs travam guerras exaustivas de reconquista, mesmo com o Primarca renascido. Perdemos sistemas, as luzes se apagam na escuridão. Somos inquisidores, somos a barreira contra a corrupção. Atacamos com força e terminamos isso antes que se torne uma ameaça real. Eu aceno lentamente com a cabeça, dou um passo à frente e olho para todos eles. É por isso que 3 foram escolhidos para cada ponta do ataque, para impedir Gretlock. E eu não vou criar um. Nós lutamos. Projetado para as altitudes superiores da Dobra, a Terra dos Sonhos. Eu estou diante do próprio inimigo. Ouço suas palavras, Tarquínio, ouça-me agora.
O ser que você conhece como o Imperador. Ele tentou perverter o curso do desenvolvimento humano, chegou até a conspirar para nos esconder na teia, ou talvez fazer com que os humanos matassem. Eliminou os últimos dos Eldar, ele aniquilou os Eldar tanto quanto pôde. Ele esmagou os orcs, os soldados naturais da nossa galáxia. Ele enfraquece a galáxia hora após hora, mês após mês, século após século, e ele faz tudo isso para que o Devorador ou o Sem-Alma possa varrê-la completamente. Seu Imperador está sacrificando toda a galáxia para sua própria apoteose. Tarquínio, você não pode derrotar minhas forças, você não pode me derrotar. Se você se juntar a mim, pouparei seus amigos. Madri parece esperançoso, autossatisfeito, se exibindo na armadilha lógica que preparou para mim. Mas não estamos sozinhos ao nosso redor. Consigo ver os guerreiros se movendo lentamente, cavaleiros montados, monstros, e ali, por cima do ombro de Madri, vejo o centro da batalha. Consigo vê-lo montado em um cavalo branco, destruindo tudo em seu caminho, sua armadura resplandecente apesar das nuvens acima de nós. Ele brilha tanto. Meu senhor, ele é o mentiroso, o carniceiro de quem acabei de ouvir falar? Impossivelmente de forma independente? No rosto, sua viseira se levanta pelo campo de batalha. Posso ver que seus olhos não se fixam nos inimigos à sua frente. Enquanto relâmpagos percorrem sua espada em câmera lenta, iluminam seu rosto. Ele está olhando para mim, eu posso ver isso. O que só ela poderia me mostrar, sangue do sangue dele. Ela o conhecia tão bem. Esta não é a memória dele, é a do inimigo. Ainda assim, mesmo a essa distância, consigo ver nos olhos dele a dor. Isto não é uma memória. Ele está aqui e ele duvida de mim. Ele espera tão ansioso quanto Madraz. Eu abaixo a cabeça, então começo. Eu junto minhas mãos languidamente. Sem levantar a cabeça, então estendo minha mão direita para o lado. Eu a alcanço. Fecho minha mão em torno de um fino pilar de luz. Puxo-o de volta pelo meu corpo e o seguro com as duas mãos. Meu cajado agora encaro Madri com um olhar penetrante, a luz entre meus olhos banindo a escuridão ao meu redor e digo o que penso. Ousado. Ah, você é bom. Você quase me pegou, mas não conseguiu se controlar. Aquela última ameaça cristalizou a questão, mais do que qualquer coisa. Que desperdício. Você deve ter aperfeiçoado essa diatribe por séculos. Uma performance espetacular, tenho que admitir. Eu te aplaudo por um feito tão habilidosamente realizado. Talvez até um ano atrás isso poderia ter funcionado para você. O rosto dele se contorce em um sorriso de desprezo crescente enquanto continuo. Mas eu testemunhei a alma roubada de um solitário, a profanação do meu próprio mundo, os guerreiros dos traidores Astartes. Eu conheci aqueles que você exalta e vi o fruto de suas obras. Dor, miséria, desconfiança, massacre, depravação, mas acima de tudo, morte. Você acusa outro com suas próprias mãos pingando sangue, você e as forças do imatério. E eu senti a luz do seu astronômico ser impregnada com seu poder justo. Eu digo que sou o martelo dele?
Eu vou acabar com você, Madri. O sorriso dele desaparece, substituído por uma expressão de indiferença enquanto ele entoa: Não, Tarquínio, você não vai. Isso não foi uma invocação, mas um ultimato. Eu não sou uma brincadeira, não sou um mago propondo um caso passageiro. Sinto um aperto no estômago e em todos os meus chakras. A partir daí, uma sensação de queda. Os traços do inimigo se contorcem em um sorriso predatoriamente antinatural ao ver meu choque. A visão ao redor fica turva, como uma pintura borrada pela água. Ele está nos arrastando para baixo, para os níveis mais profundos do Imaterium, onde ele é mais e eu sou menos. Ele fala. Uma pena. Eu tinha grandes esperanças para você, Tarconos insulubos, agora você vai morrer. Não posso impedir o que ele faz. Ele é habilidoso demais, experiente demais, conhece demais as regras daqui, se é que essas coisas existem mesmo. Então eu faço o que vem naturalmente. Confio no meu instinto, pego meu bastão e avanço contra ele. Ele sorri de canto enquanto eu me aproximo, sacando sua própria lâmina com uma rapidez impressionante. Só vejo quando já está na posição de bloqueio. Não há nenhum momento entre estar embainhada e posicionada. Ainda assim, eu busco fundo naquele lugar. Foi ali que nasceu meu truque com o anel. E eu ataco. Meu cajado desce sobre a lâmina dele enquanto coloco força em cada palavra que cuspo em nome do Imperador. Eu ordeno que me liberte, Locke. Meu cajado encosta na lâmina dele com a última palavra. E uma onda de energia sai dele, guiada pelas regras secretas do universo. A entonação do nome dele o empurra para trás e quebra o controle que ele tinha sobre mim. E eu me impulso para cima, como um mergulhador tentando alcançar a superfície antes que o último ar escape dos pulmões. Por fim, olho para baixo, vejo que ele luta para ficar de pé, mas consegue, prendendo o olhar em mim. Ele transmite uma mensagem. Isso não acabou, mas por hoje acabou. Meus olhos se abrem de repente e eu engasgo com o ar ao sentar, sugando oxigênio. Meu coração dispara, minhas mãos tremem e estou suando na testa e no cabelo. Eu ofego e me jogo no chão, cravando meus dedos no piso, ouvindo cada som e olhando ao redor para preencher meus sentidos com a realidade. Mas tenho certeza disso. Estou de volta. Eu pulo de pé e não cambaleio. Eu não marcho, eu corro para o único lugar onde posso ir, com Robut me seguindo como uma sombra. Eu corro para os aposentos de Úrsula. Úrsula me encara com admiração, seus olhos arregalados cheios de um leve brilho de lágrimas. Ela finalmente responde: Como você conseguiu combater essa sujeira? Parece tão convincente. Eu olho para as mãos dela nas minhas, percebendo como elas se unem, se tornam uma só. Passo meus polegares pelos dedos dela enquanto digo: até você arrancar isso. Meu primeiro mestre. Ela o conhecia melhor, mais profundamente do que qualquer pessoa que já conheci ou que um dia conhecerei. Ela me mostrou isso, revelou todas as suas camadas dentro do farol, o Astronomicon. Você nunca sentiu isso? Sentiu o quê? A dor dele. Ela parece confusa, meio culpada, me encarando tão intensamente. Não. Está lá. A luz é a vontade dele, sua graça, mas é comprada pela sua dor. Apesar da imortalidade, o imperador era um homem. Acredito que assim ele erra ou errou, mas ele morreu e permaneceu vivo por nós. Mas não apenas a dor dele sozinho. Ele sente o que nós sentimos, ele sabe como nós morremos. Está tudo lá na luz dele.
Mas isso não abala sua fé? Algum homem consegue suportar tanta dor indefinidamente? Só pela força de vontade, pela necessidade. Ele se tornou divino. É o cálice mais amargo de todos para que possamos ter uma chance. Ele nos sustenta, nos guia, nos protege, forja nossos maiores psíquicos. Úrsula, seja lá o que ele tenha sido antes, agora ele é o mestre da humanidade. Nossas orações não são apenas clamores por ajuda, elas são os laços, as próprias cordas que o mantêm aqui, minha querida Úrsula. O imperador não se sacrificou por nós, ele se sacrifica por nós. Quaisquer pecados que ele possa ter cometido, ele pagou e paga por eles 1000 vezes mais. Para que possamos ter uma chance de viver de novo e de novo, a cada segundo de cada dia, o imperador morre. Família recebe uma mensagem de sua nave, uma mensagem silenciosa. Um olhar para mim foi o suficiente. Mando meus rapazes de volta para a nave, mas acompanho Vermilha enquanto ela atravessa para a dela, apenas Barbon a seguindo. Não discutimos isso na frente do povo dela, mas vejo a energia nervosa que ela tenta desesperadamente suprimir. Ela está prestes a tentar me convencer a mudar de ideia? De alguma forma, voltar atrás e desfazer aquilo que decidimos? Mas, lamentavelmente, a verdade é muito pior. Em menos de 5 minutos, nós dois estamos boquiabertos no meio de um cômodo. À nossa frente, há uma cadeira enegrecida pelo fogo e parcialmente derretida. Isso significa o que eu estou pensando? Vermilha anda ao redor da cadeira, com o rosto branco como uma folha. Você está me dizendo que não o moveu? Vermilha para e me olha desolada. Ela concorda. Oh, céus. Eu não entendo. Ninguém poderia sobreviver a isso, ninguém. Vamos com calma, digo eu com um sorriso discreto. Não chega aos meus olhos, então é tão convincente quanto se eu não tivesse feito nada. Isso foi difícil para ela, logo depois de Tariq. Isso foi muito, muito difícil. Some a isso o que acabamos de testemunhar no Valente Vingador, tudo isso. Ela segue as tradições, mas ainda é jovem. Ela está em choque. Como Tadeus, como... Não tenho dúvidas de que você está certo. Castro não sobreviveu. Não poderia ter sobrevivido. O que você fez com ele, o que nós fizemos com ele, e isso significa que ele tinha ou tem um cúmplice. Família sabe que essa sempre foi a resposta, mas ainda assim balança a cabeça. Não para rejeitar a verdade mais evidente, mas para dissipar a névoa em sua cabeça, para aceitar o inaceitável em sua nave. Senão nos outros há mais deles. Encontramos a Hidra, tratamos com a Hidra e rejeitamos sua oferta. Agora parece que podemos ter despertado a Hidra. A retaliação virá em breve. Eu me viro para ela. Não conte a ninguém além de Barobiel. Mas será que posso confiar nele? Eu me viro para o espectro silencioso de Barbon. O que você acha? Barobiel é filho do anjo? Se você não pode confiar nele, é melhor colocarmos pistolas descarregadas na boca e puxarmos o gatilho. Dito de forma sensacionalista, Barbon, velho camarada. Eu me viro para Vermilha. Feche esta sala, mude todas as suas senhas, seguranças e protocolos, especialmente para suas forças de autômatos. Dobre o número de guardas na ponte, arsenal, cozinha e sala de máquinas. Não confie em ninguém além de Barobiel. Quando chove, transborda. Não precisávamos disso, não hoje.
E vamos ao que interessa. Tenho que admitir que gosto mais do que a maioria dos meus papéis, de trazer ordem ao caos. Eu encontro ao meu redor um pouco de organização rápida. Temos 3 barcaças cheias até o topo, com bocas para alimentar, almas para libertar, depois para pacificar e entrar em um discurso significativo com elas. Precisamos do que eles têm em abundância, informação. Ou pelo menos é o que eu espero, de qualquer forma. Eu examino todo o itinerário, carga, manifesto e lista de cativos. Tantos como nos navios negros, tantos dos meus se amontoam lá embaixo nos porões. Claro, organizei iluminação, comida, água e palavras de conforto da Úrsula. Ela é muito boa nesse tipo de coisa, logo eles estão comendo na palma da mão dela. Bem, pelo menos eles estão calmos por enquanto. Em breve poderemos interrogá-los pelas informações que precisamos, mas temos que garantir que não pareça um interrogatório. Com sorte, talvez tenhamos alcançado a esperança prevista em nossa vidência que iniciou tudo isso. Com sorte, entre as pilhas de informações que possuo agora, algo chama minha atenção. Há um lugar nesta nave que não possui registros, não mostra detalhes. É tão fortemente protegido que apenas o capitão tem a capacidade de abrir seus limites. Só de pensar no que tem lá embaixo, eu estremeço. Então, previsivelmente, eu pego Ilha Avenarion e vou direto para lá imediatamente. O coração de fogo está em seus aposentos. A batalha testou até seus limites. Mas mais do que isso, acho que ele está me evitando. Nossas aulas agora não têm preâmbulo nem desconstrução. Depois disso, ele simplesmente vai embora de novo, e hoje estou mais do que feliz em deixá-lo em paz. Não estou ansioso pela minha próxima aula. Posso te garantir que ele vai ler toda a minha história só de olhar para o meu rosto. Nem precisa olhar para a minha alma para ver a verdade do que eu fiz de forma tão tola. Mas agora eu não me importo. Há um mistério a ser revelado e desvendado. Hora de girar a chave e abrir a porta. As enormes portas blindadas se abrem rangendo, movendo lentamente sua armadura espessa. Um fedor vem do ar que escapa, não de morte, mas de excreções corporais deixadas para apodrecer. Não há luz lá dentro, então eu pego minha lanterna portátil e lentamente examino o cômodo com seu feixe. Eu paro em um monte de trapos amontoados no canto, vou passar por eles, mas uma espada bloqueia meu caminho. Ilha Avenarion a levantou e depois entrou cauteloso na sala. Um movimento à esquerda dele atinge o solitário. Ele solta um urro humano de raiva. O homem ataca o solitário, que bloqueia a maioria dos golpes com os braços e desvia de um forte que acerta o chão. Todos nós ouvimos o estalar dos nós dos dedos e o baque retumbante. O homem faz careta e recua pelo braço machucado, mas segue atacando com o outro. Acerta uma forte botinada nas costelas dele, jogando seja lá quem for para longe, meu amigo mais velho. Ele rola e logo está de pé de novo. Então o ceguei com o clarão da lanterna, apontando no rosto dele. Um homem de meia idade, abatido, faminto, exausto, mas resoluto. Ele rosna e se prepara para avançar contra mim, e eu aponto minha pistola de dardos para a cabeça dele e grito: "Pare! Nós não somos seus inimigos! Não me faça atirar em você, ofegante!" Ele para de repente, me encara com raiva, ou melhor, encara a luz. Duvido que ele consiga me ver atrás dela, mas ele consegue ver a pistola com o ferrolho estendido, com certeza. Ilha Avenarion também já está de pé novamente, provavelmente se sentindo tolo por ter sido derrubado por um macaco. Aposto que a espada dele está segurada à sua frente. Se eu der a ordem, este homem morre. Modulo minha voz para soar calmo. Vamos começar de novo. Não estou aqui para te machucar, estou aqui para te libertar. Meu nome é Tarquínio. Qual é o seu? Ao dizer isso, finalmente consigo olhar bem para ele. Um homem alto, magro e marcante, ele tem a sombra de antigos hematomas manchando seu rosto nobre, rasgos e cortes em um uniforme complicado que deve indicar um alto cargo. Parece que ele foi tratado de forma rude e com frequência.
Ainda assim, pela demonstração que ele acabou de me dar, eles não tiraram seu orgulho nem seu propósito. Ele responde no dialeto local. Eu traduzo isso com minhas habilidades, ouvindo mais com a mente do que com os ouvidos. Posso perder algumas nuances desse jeito, mas consigo captar a ideia geral sem que ele fique assustado com uma ligação óbvia entre nossas mentes. Ele não consegue evitar de jogar os ombros para trás em um movimento rígido enquanto fala claramente. Um homem militar, eu sou, comandante de ataque Justin Laurent. Aponto a luz para os montes de trapos agarrados ao anteparo e pergunto, quem é você, amigo? O oficial retruca. Ele não pode responder por si mesmo. Esse é o Elderman Francius. Ele está tão ferido que não fala. Precisamos levá-lo à emergência. O homem se aproxima do outro e se inclina, acariciando seu ombro de forma reconfortante. Ele não está em perigo imediato, ele simplesmente não tem língua. O solitário dá um passo para trás e procura um interruptor, e as luzes se acendem dentro da cela fortificada, e eu vejo o monte de trapos. Mais claramente, é um homem, ou a maior parte dele, braços que não têm mãos em suas extremidades. Então eu vejo o rosto dele, sem orelhas, sem olhos, marcas de queimadura ao redor das órbitas. Não é recente, mas também não é antigo. Isso foi feito com ele no último mês, mais ou menos. Alguém quis isolar esse homem de todos os outros. Ele não pode ver, ouvir, tocar nem falar. O que ele sabe? Falo novamente com o comandante da greve, Laurent. Vou me afastar da porta. Peço que você me ajude. Elderman Francius. Precisamos levá-lo para outro lugar, para outros aposentos. Limpo, alimentado, hidratado e bem de novo. Justin Laurent debocha de mim enquanto lança um olhar para o óbvio Eldar. Ele não confia em nada que dizem. Eu falo de forma tão direta e sei que isso tem algo a ver com minha companhia. Vamos acelerar as coisas. Vamos direto ao ponto, por favor. Permita-me apresentar meu colega Ilhavnarion. O comandante cospe no chão. O cuspe é marrom e pegajoso. Alguns fios escorrem do seu rosto. Ele está bastante desidratado. Isso lhe custou caro, não foi pouca coisa. Eu lhe asseguraria que ele não é como outros de quem você claramente já ouviu falar ou conheceu, mas não vamos insistir nisso com você. Eu sei que ações são tudo o que importa para um homem como você. Quando estivermos seguros e eu tiver certeza de que você não vai me atacar, então eu o mandarei embora. Se ele for motivo de consternação ou medo, Laurent se enrijece, faz um aceno curto com a cabeça, se vira e tenta gentilmente levantar o Elderman usando seus únicos membros restantes, seus pés. O velho é frágil, mas finalmente se levanta e manca enquanto é ajudado pelo comandante de ataque. Então eu não os levo para os aposentos nesta barcaça, pois nenhum deles é particularmente agradável. Voltamos com nossa nave para o Caçador da Alma e eu me certifico de que eles sejam tratados como convidados de honra. Retirados das garras de um inimigo, eles são mimados e alimentados, lavados e vestidos com roupas novas e limpas, e após uma noite inteira de sono, começamos novamente. A transformação está completa. Este oficial não confia em mim. Como poderia? Mas ele está muito mais relaxado. Seu lado selvagem se foi junto com os pelos e a sujeira incrustada que o cobriam. Sim, ele nasceu para a nobreza. Sua postura é rígida, as costas retas, ele controla cada movimento, protege bem sua mente. Ainda assim, eu me infiltrei na mente dele para tornar essa conversa possível. O Elderman não está melhor do que antes, apenas mais limpo. O que fizeram com ele? Ele treme a cada movimento, instintivamente se virando para ele, mas não consegue enxergar. Eu me sento e inicio as negociações. Obrigado por concordar em falar comigo. O oficial, Justin Laurent, responde de forma ríspida. Nós realmente tivemos escolha nessa questão? Por mais difícil que seja acreditar, sim, vocês tiveram e ainda têm. Se eu me levantar agora e caminhar até aquela porta, o que acontece? Não posso permitir que você saia da minha nave sem escolta.
mas se você insistisse, poderíamos deixá-lo em algum lugar, uma lua habitável ou um planeta afastado. Não é necessário responder a perguntas. Eu simplesmente acho que você foi maltratado e acredito que as forças que fizeram isso com você são as que eu desejo derrotar. Eu esperava que pudéssemos unir forças. Me diga quem é o seu inimigo, a quem você serve. Então talvez possamos ter uma base para um acordo razoável e justo na frase mais breve possível. Viemos do Império da Humanidade, o Império Humano, mais perto do centro desta galáxia. Caçamos um ser imortal que está se escondendo aqui, nos arredores do espaço. Um que ameaça tudo o que nos é caro. Acreditamos que ele é o horror que dominou o seu povo. Um líder que não morre. Ele não é o que você pode acreditar, ele é o mal. Lourenço encarnado, olhos estreitos, ele está avaliando cuidadosamente minhas palavras. Levanto as sobrancelhas e abro as mãos, sinalizando que isso é tudo o que estou disposto a revelar no momento. E por que você trabalha com esse tipo de escória? Eu aceno lentamente com a cabeça. Presumo que você esteja falando do meu amigo Eldar. Eu não trabalho com ele, ele trabalha para mim. Entendo o motivo da sua preocupação. Tudo o que posso dizer é que sabemos que esse imortal, esse tirano, tem um Eldar a seu serviço. Aquelas coisas terríveis não se comparam ao meu amigo ou subordinado. Ele os detestaria tanto quanto você, talvez até mais. Mas não tenho como avaliar isso até que você fale e me conte sobre suas aflições. Ele é um dos 2 Eldar na minha comitiva, mas como vê, isto não é uma nave Eldar. Eles são meus homens, nada mais. Sou eu quem está no comando aqui, não eles. Eu pronuncio as palavras de poder para que um guerreiro conheça estrutura, ordem, comando. Posso ver que ele começa a se abrir, seus músculos já não se contraem mais sob a tensão do aperto. Ele começa a se aproximar de mim só um pouquinho. É um começo. Você canta uma bela canção, mas onde está a sua prova? Assinto com a cabeça e entrego um tablet de dados para ele. Isso não é uma prova irrefutável, mas deve servir como um começo. São as imagens e gravações de vídeo do nosso conflito com as naves de patrulha inimigas que defendiam o comboio. Ele absorve tudo antes de se inclinar para a frente e me devolver a prancheta. Educado, gosto que você nos libertou e ainda não tenho nenhum motivo real para duvidar de você. Vou confiar na sua palavra, faça suas perguntas, eu as responderei. Honestamente ou não responderei, tudo o que peço é a verdade. Então, minha primeira pergunta, você diz que é um comandante de ataque, posso acreditar nisso? Você serviu nas Forças Armadas do Império Ômega. Se sim, por que então foi confinado? Ah, sim? Sim, eu era um seguidor fervoroso do monarca. Comandei uma frota inteira de suas naves de combate. Eu era quase fanático, pois só aqueles que acreditam podem subir nas fileiras. Ainda assim, nem mesmo eu pude refutar a verdade quando ela me foi mostrada. Ele olha para o homem mais velho ao seu lado. O ancião Frâncio se aproximou de mim secretamente, silenciosamente, e ele me revelou a verdade e me revelou a verdadeira história do nosso povo. É por isso que fizeram isso com ele, para impedi-lo de contar aos outros, não é? E como punição? Ele sabe a verdade terrível, mas não pode contar a ninguém com a voz, não pode escrever nada, não pode ouvir nada, nunca mais. Crueldade calculada, isso é normal no Império Ômega. Ele se inclina para a frente. Esta é a ladainha. Todos que se opõem a nós são maus, pois do contrário, por que se oporiam aos justos? Somente os perversos são punidos, portanto não recebem misericórdia. É como o monarca exige. Eu entendo que você acha que entende, assim como eu achava que entendia. Você não faz ideia. Infelizmente, comandante de ataque Justin Lohan, eu conheci esse monarca seu, vi suas obras de perto. Se estamos falando do mesmo homem, ele não é homem algum.
Lohan termina minhas palavras. Ele é um monstro. Sim, ele é o mais cruel que já encontrei. Se soubesse metade do que acontece. É por isso que estou aqui, senhor, para saber o que ele fez, o que faz e por quê. Então, para acabar com ele, sua mão sobe para esfregar a testa. Ele fala suavemente, como o ancião me disse, que isso já foi tentado tantas vezes antes, que não pode ser feito, não por meios normais. Não, mas existem maneiras e nós as conhecemos. Quem somos nós? Posso? Eu pergunto. Você já deu? Então eu devo? Nós significa um grupo de indivíduos importantes do Império. Nós o rastreamos até aqui por um único propósito, apenas para matar o desgraçado. Nós não somos um exército com frotas e forças para travar uma guerra de destruição. Estamos aqui para fazer o que precisa ser feito e partir novamente. Viemos para matar o monarca, nada mais. Ele revida, então você não se importa com o que ele faz ou como governa. Me desculpe, não estou projetando as coisas com tanto cuidado quanto poderia. Os olhos de Lohan brilham um pouco enquanto ele bate na cabeça e diz, porque na verdade não falamos a mesma língua, né? Ele entendeu. Eu balanço a cabeça novamente. Sim, poucos perceberiam isso tão rapidamente, especialmente nessas circunstâncias. Vejo que você é um homem de coragem, intelecto e força de vontade. Isso é comum entre as forças do Império Ômega? Ninguém se torna um comandante de ataque raro sem certas habilidades e atributos que o colocam acima do homem comum. Vou responder à sua pergunta. Nós não somos indiferentes ao sofrimento de nossos semelhantes. Se tivermos o poder, o tempo, faremos tudo o que pudermos por vocês. Mas não posso mentir. Nossa prioridade é a destruição desse mal que governa o Império Ômega. Dou a ele tempo para considerar minhas palavras. Então, por enquanto, parece que temos um objetivo em comum. Quão forte você é nos caminhos? Franzo a testa por um instante e peço esclarecimento. As habilidades de ler pensamentos, de pensar em uma pessoa e ela responder de volta para você. Você precisa de palavras para entender, mesmo que elas estejam desprovidas de significado. Não, eu posso me conectar com a mente de outra pessoa para que possamos ouvir os pensamentos e emoções um do outro. Embora possa ser exaustivo e muito desconcertante, eu posso até ver e projetar memórias como se estivessem sendo vividas naquele momento. Você deseja que eu fale pela mente com o ancião? Sim, mas ainda não. Ele está cansado, assustado. Se você falasse com ele pela mente agora, o coração dele poderia explodir. Você não pode me contar o que ele te disse? Só um começo. Não, eu nunca conseguiria fazer jus a isso. Eu mal me lembro de um quarto do que ele me transmitiu. Isso me abalou tanto, abriu tanto meus olhos, que fui completamente levado por tudo aquilo. Se ao menos uma coisa do que você me disse for verdade, você precisa ouvir isso diretamente do Elderman Frâncio. Ele é quem você deveria encontrar, não eu. Eu entendo. Por favor, descanse. 2 homens estão do lado de fora da sua porta. Diga a eles o que você quer e quando quiser, e será providenciado. Por favor, note que você pode sair deste quarto com a escolta deles, mas não deste com Vess. Espero que você possa entender que sou um estranho em uma terra estranha e nós acabamos de nos conhecer. Não quero nada menos e definitivamente não espero nada mais. O comandante de ataque, Lohan, se levanta e oferece a mão. Apertamos as mãos, então eu vou embora. Ah, sim, nós encontramos o que procurávamos nessa excursão. Ah, sim, encontramos mesmo. Mal posso esperar para contar a Tadeu tudo o que descobrimos e ainda vamos descobrir. Bárbara sai na minha frente, mas Vermília para na porta e a fecha atrás de si. Ela então se vira para mim.
Tadeu, eu sei por quê. Pelo que eu sei por que você não está me apoiando. A lógica dita. Ah, dane-se a sua lógica. Salote precisa que isso continue. Se recuarmos, ele vai morrer antes de ver o desfecho. Ele não aguenta isso. Ele mesma disse. É a obra da vida dele. Ele sacrificou tudo o que tinha, tudo o que poderia ter conquistado por essa missão. Ele não pode desistir. Pio é sedento por glória. Ele faz um bom trabalho. Não me entenda mal. Eu respeito o Pio. Também gosto do Pio. Mas nós duas sabemos. Os olhos dele brilham mais quando há uma grande vitória no horizonte. Alguns dizem que ele quer o senhorio no conclave regional, outros dizem que vai ainda mais longe. Foi por isso que você o deixou de lado, não foi? A ambição dele. Não completamente. Admissão. Qual é o seu ponto? Você poderia ter passado por cima de Pio, assumido a liderança. Você sabia qual seria a resposta dele antes mesmo de começar. Com que objetivo? Eu já me calei por tempo demais, por respeito, para manter as coisas equilibradas. Chega, você espera que eu acredite que seus amigos Xenos simplesmente foram embora para se juntar ao inimigo? Se tem algo a dizer, vá direto ao ponto, Vermilha. Ou o quê? Você não é psíquica. Eu poderia te consumir aí mesmo. Eu não sei porquê, mas por algum motivo eu vejo vermelho como você viu, Castelo, hein? Baixo até pra você. Agora chegamos a isso. Pare, você está desviando novamente. Me teste de novo, vai, veja o que acontece. Psycher não. Pare com isso, se envolva, pare de se esconder. Se envolver com o quê? A verdade. Aquela da qual você se esconde, admita, você está esperando. Guardando esperanças de que eles voltarão com ele. Você perdeu, de verdade, então sabe. Não queria você no meu grupo, mas ninguém mais te aceitaria. Petulante, errático, agressivo, imprudente. Você tem tanto a aprender e nenhum tempo para isso. No momento, você é mais um peso do que uma vantagem. Não vai adiantar ficar me provocando. Sabe, a gente devia ir agora. Temos traidores a bordo do meu navio, possivelmente todos eles. Estamos em desvantagem e superados em poder de fogo. Você sabe disso, mas mesmo assim, continua firme. E eu sei que é por causa do garoto. Deixa-o ir, deixa a gente ir. Isso não é um jogo, Tadeu. Não, Vermilha, não é. Você está certo. Me desculpe, meu amigo, você está certo. Eu tenho que admitir que estou perdido. Estou assim desde que ele... Matou. Diga. Desde que ele foi morto. Muito bem, agora dê o próximo passo. Chame a retirada agora. Eu não posso, Vermilha. Por quê? Parcialmente porque você pode muito bem estar certa. E? Porque eles podem estar certos. Saúde Pius. Imagine o que o inimigo faria com mais 2 séculos. Eu estremeço só de imaginar. É um pesadelo, minha irmã. Mas temos que tentar. Pense no que eu disse. Admita isso para si mesma completamente. Na próxima má sorte, na próxima derrota, nós vamos embora. Continua.